Eu sou Roberta Vieira, médica angiologista, cirurgião vascular, com formação e atuação em lipedema, convidada da Clínica Ravivari. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Primeira pergunta: qual o impacto da doença na minha área de atuação? Bem, o lipedema definitivamente impacta a nossa saúde. E eu falo isso com propriedade e conhecimento de causa, porque além de médica, eu sou portadora de lipedema, então eu entendo perfeitamente a sua dor. Prestem atenção nesses números. É uma doença que atinge 12% das mulheres adultas, aproximadamente 8,8 milhões de brasileiras. É uma doença muitas vezes confundida com obesidade, linfedema e fibromialgia. E essa confusão no diagnóstico muitas vezes retarda e o retardo nesse diagnóstico acaba levando à progressão dessa doença. A progressão da doença vai causar transtornos, vai causar mudança física, redução progressiva da mobilidade, perda de força e dor crônica. Dor, definitivamente, é o sintoma que a gente mais ouve, é a queixa mais frequente no consultório. Então, definitivamente, não é só um acúmulo de gordura, né? É diferente de obesidade. Lipedema traz dor. Bem, por se tratar de uma gordura que não responde à dieta, atividade física, medidas comuns, né, que a gente usa para tratar gordura, acaba trazendo alterações de hábito alimentar, como compulsão alimentar, bulimia e anorexia nervosa. Até 85% das mulheres relatam baixa autoestima, ansiedade e depressão. Estamos falando definitivamente de uma doença séria. Bem, o que nós temos de novidade na minha área de atuação em relação ao lipedema? Pessoal, definitivamente, o maior avanço que nós tivemos em relação à cirurgia vascular nos últimos 5 anos foi um melhor entendimento e reconhecimento dessa doença. Atualmente, nós podemos contar com diretrizes de várias sociedades na Europa, nos Estados Unidos, que nos auxiliam no diagnóstico e no acompanhamento dessas pacientes, no tratamento dessas pacientes. Nós ainda não dispomos de exame laboratorial ou de exame de imagem para afirmar esse diagnóstico. Podem ter certeza que tem muita gente pesquisando e correndo atrás dessa informação, mas a falta desses exames definitivamente não prejudica o nosso diagnóstico. Um profissional que tenha entendimento e conhecimento de lipedema é perfeitamente capaz de fazer diagnóstico de lipedema baseado numa boa entrevista, numa boa anamnese e num exame físico bem feito. Nós podemos contar hoje com ultrassonografia de partes moles, densitometria de corpo inteiro, também conhecido como DEXA, tomografia computadorizada, ressonância magnética, linfocintilografia e bioimpedância. Mas esses exames todos, eles nos auxiliam principalmente na condução, principalmente do tratamento e acompanhamento da resposta, da evolução dessas pacientes, e não no diagnóstico. As pacientes chegam com muita ansiedade de fazerem um monte de exame, querem ter certeza, mas a certeza ela vem, sem sombra de dúvidas, com uma boa entrevista e um exame físico bem feito. Bom, próxima pergunta. É importante nós termos noção, ainda dentro da pergunta anterior, né? Dentro do tratamento cirúrgico, é importante a gente ter consciência que hoje existem várias tecnologias que podem ser usadas no tratamento cirúrgico dessas pacientes. Nisso aí, os nossos colegas cirurgiões plásticos têm mais experiência, têm mais expertise para nos dizer realmente o que funciona, o que está dando certo. Mas uma coisa que eu posso afirmar para vocês, como cirurgião vascular, a lipoaspiração realizada por profissional capacitado e com entendimento em relação ao lipedema, é capaz de fazer uma cirurgia que vai remover essa gordura, preservando os vasos linfáticos. A literatura médica demonstra bons resultados no controle da dor e também na durabilidade desse tratamento, né? Aquela ansiedade, aquela dúvida que as pacientes têm. Quando a gente retira essa gordura pode voltar, né? Então, a gente tem na literatura bons resultados em relação
a durabilidade do tratamento e principalmente em relação ao alívio da dor. Então, vamos lá. Quais os resultados obtidos e como o tratamento da cirurgia vascular se interconecta com as outras áreas desse nosso encontro. Então, pessoal, o cirurgião vascular ele acaba sendo a porta de entrada desse paciente. E por que isso acontece? Porque o paciente que está com perna inchada e dor na perna, naturalmente acaba sendo o primeiro profissional que ela pensa é no angiologista, no cirurgião vascular. E é muito importante que o paciente inicie essa jornada por aí, porque é aí que a gente vai entender se ali a gente está diante apenas de lipedema ou se nós podemos ter outras doenças vasculares associadas. Ou se não é lipedema e é alguma outra doença vascular que se confunde com lipedema. Então, entendam que o diagnóstico é somente o primeiro passo. Nós somos capazes de fazer esse diagnóstico, mas nós temos uma longa jornada pela frente. Por se tratar de doença crônica, é importantíssimo nós podermos contar com uma equipe multidisciplinar para que a gente consiga obter resultados reais de melhora, de qualidade de vida, bem-estar físico e psicossocial. Não está passando. Alguém passa aí para mim? Ah, não passou agora. Essa pergunta é boa. O que o paciente deve fazer para aderir a esse tratamento? Então, não é um tratamento simples, a gente tem que cuidar de muitos pilares, tem muitos detalhes que a gente tem que considerar e que colocar em prática na nossa vida quando nós estamos falando de tratamento de lipedema. O que eu percebo que mais impacta na adesão do tratamento é o entendimento real da doença e das suas possíveis complicações se não houver um tratamento adequado. E por isso eu acabo demandando, gastando muito tempo da minha consulta, explicando para essa paciente o que ela realmente tem, o que é lipedema, o que está acontecendo ali. Porque eu acho que, na medida que a pessoa entende a doença, na medida que ela entende a necessidade, a importância de se tratar, ela vai se tratar. E quando ela se trata e consegue perceber a melhora dos sintomas na qualidade de vida, normalmente ela vai entender a importância desse tratamento e não vai querer deixar de se cuidar mais. Todos os profissionais que estão envolvidos nessa jornada são importantes para cuidar da sua saúde. Vocês estão percebendo aí no decorrer da nossa jornada o quanto a gente precisa da ajuda de gente competente e capaz para nos ajudar. Mas o primeiro passo é entender se você realmente tem lipedema. Então, o diagnóstico correto é fundamental, é o primeiro e mais importante passo dessa jornada. Então, para concluir, é importante, eu já falei isso e vou repetir, é importante que vocês passem por uma avaliação especializada de um angiologista ou cirurgião vascular, que tenha consciência, que tenha conhecimento de lipedema, não só para firmar o seu diagnóstico, mas como também para direcionar o seu tratamento e te explicar, te orientar de quais os profissionais que você precisa para seguir e ter bons resultados. Então é isso que eu tinha para falar. Estou super às ordens. Muito obrigada pelo convite mais uma vez.